Olá, doutores, olá, doutoras, sejam muito bem-vindos à nossa live Masterclass do Inventário, que é um conjunto de lives que vai te ajudar a você faturar mais de R$ 100.000 por ano atuando com inventários. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Antônio Moreira e sou advogado especialista em inventários. Nosso tema de hoje é: existe diferença em advogar para inventariante e para o herdeiro? E por que eu preciso saber disso? Esse é o nosso tema da nossa live de hoje, da Masterclass do Inventário, que é um conjunto, como eu disse, de lives para te ajudar a faturar mais de R$ 100.000 por ano atuando com esse procedimento. Primeiro nós temos que conhecer o que é um herdeiro e o que é a figura do inventariante. O herdeiro é aquele legitimado a suceder ou legitimado a receber uma herança deixada pela pessoa falecida ou pelo autor da herança. E aqui é importante a gente entender esse conceito, porque inventariante é a possibilidade de um herdeiro ser inventariante. Ou seja, a diferença está aqui. O inventariante, ele é um herdeiro. A não ser que haja a figura do inventariante dativo ou judicial, que aí é a figura do inventariante determinado pelo juiz, que não será o herdeiro. Mas, em regra, o inventariante é também um herdeiro. O inventariante ele é nomeado pelo juízo quando nós estivermos falando de inventário judicial, ou ele é escolhido pelos herdeiros quando nós estivermos diante do inventário extrajudicial. Com a resolução número 35 do CNJ, abriu-se a possibilidade de fazer-se uma nomeação de inventariante por meio de uma escritura pública, em um ato antecedente ao inventário extrajudicial. Então é possível você nomear o inventariante mesmo no procedimento extrajudicial e antes, inclusive, da realização do procedimento de inventário extrajudicial. Isso é muito importante porque o inventariante é uma das pessoas mais importantes no processo, porque é ele que dá os impulsos oficiais dentro do processo de inventário. O advogado não consegue trabalhar sozinho se ele não estiver representando o herdeiro e esse herdeiro no inventário judicial seja o inventariante, ele que impulsiona o processo. Então vamos lá. E aí, então, quando a gente tem no inventário judicial a nomeação do inventariante, como que isso funciona na prática? O inventariante ele é nomeado pelo juízo e em 5 dias ele tem que prestar o compromisso de sua nomeação. Ou seja, ele vai ser perante o cartório judicial, cartório do juízo, da vara que está tramitando o processo de inventário, designado como inventariante, vai assinar o termo de inventariante, que é que vai constar as suas responsabilidades como inventariante. Isso que é importante a gente conhecer também. E aí, passada a fase de sua nomeação, de que ele foi designado para o cargo e aceitou esse encargo de ser inventariante, ele vai ter que prestar as primeiras declarações, isso no inventário judicial. É o primeiro ato que o inventariante realiza, que é a juntada das primeiras declarações. E agora que a gente entendeu um panorama sobre inventariante e herdeiro, eu vou explicar para vocês qual é a diferença do advogado que advoga para inventariante e do advogado que advoga para um herdeiro qualquer. A diferença entre eles é que advogar para inventariante, você vai ter que realizar diversos atos previstos no Código de Processo Civil que um determinado herdeiro, por exemplo, não tem que realizar. E aí, o que é importante a gente entender? Que o inventariante, ele apresenta, por exemplo, como eu disse para vocês, as primeiras declarações, ele realiza a juntada de documentos, ele faz também o ingresso judicial para cobrar, por exemplo, uma dívida do autor da herança. E aqui é importante eu dizer para vocês que quem pode ser nomeado inventariante e a ordem de preferência que o juízo vai escolher. Nós temos lá no artigo 617 do Código de Processo Civil, que diz que o inventariante pode ser o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Se não houver cônjuge ou companheiro, o herdeiro que estiver na posse e na administração dos bens. Se não tiver cônjuge, companheiro, nenhum herdeiro na posse dos bens, qualquer herdeiro.
O herdeiro menor, por meio de seu representante legal, também é legitimado a ser inventariante. O testamenteiro também, se ele tiver sido confiado a administração do espólio. O cessionário do herdeiro ou legatário. E o inventariante judicial, se houver. E se não houver inventariante judicial, qualquer pessoa idônea pode ser inventariante. Então, nós temos lá quem pode ser inventariante no artigo 617 do Código de Processo Civil. E aí eu queria citar para vocês também sobre as obrigações do inventariante, que isso também é importante a gente conhecer, para que a gente veja quais são o que ele tem que fazer. Nós temos lá no artigo 618 do Código de Processo Civil que incumbe ao inventariante representar o espólio ativo e passivamente em juízo ou fora dele, observando-se quanto ao dativo. O dativo também tem que fazer esse ato de representar o espólio ativa e passivamente. Administrar o espólio velando-se pelos bens com a mesma diligência que teria se os seus fossem. Então ele tem que ter o mesmo cuidado com os bens do espólio como se dele fosse. Ele tem também que prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Aqui fica para vocês colocarem na procuração, se o inventariante lhe der poder para isso, que as primeiras declarações serão prestadas pelo advogado. Se constar lá nas primeiras declarações um dos poderes que o inventariante está te dando, que é de prestar as primeiras e últimas declarações. Senão você pede para ele assinar as primeiras e as últimas declarações por cautela e por previsão do artigo 618, inciso 4º aí do Código de Processo Civil, inciso 3º do Código de Processo Civil. Inciso 4 do 618, exibir em cartório a qualquer tempo para exame das partes os documentos relativos ao espólio. Então ele tem que apresentar em cartório a qualquer tempo os documentos relativos ao espólio. Hoje nós temos o PJI, o ESAG, o processo digital, então ele faz a juntada lá e vai ficar disponível para todas as partes. Mas se uma das partes quiser o documento físico, pode ser que seja determinado que ele entregue em cartório, e essa é uma das funções do inventariante. Juntar aos autos certidão de testamento, se houver função do inventariante. Trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído. Então, mesmo os herdeiros ausente, renunciante ou excluído, ele tem que trazer à colação esses bens também. Previsão do artigo 618, inciso 6º. Inciso 7º, prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. Pode ser que um herdeiro requeira ao juízo que o inventariante preste contas. Aí essa é a função dele, prestar contas também, está dentro da sua incumbência, né? Ou quando ele deixar o cargo também ele tem que prestar contas de todo o seu trabalho, do que foi realizado. E como que eu faço isso na prática para prestar contas com relação ao inventário? Basta o herdeiro aí fazer uma petição informando dos atos que ele realizou. Logicamente que muitos dos atos estão adstritos a decisões judiciais do juízo. Ele vai realizar somente após autorização do juízo, por exemplo, uma venda de imóvel, uma reforma de um bem. Então, isso é muito claro para ele conseguir trazer. Se ele levantou algum valor, ele comprovar por meio de notas fiscais, por meio de orçamento e etc., com que aquilo foi gasto. Se foi em benefício do espólio, ele faz a juntada no processo, ou se foi por outro motivo que seja cobertado aí por uma ordem judicial, ele também faz a juntada. Ele pode requerer, inclusive, a declaração de insolvência também. Essas são as funções do inventariante. E aqui, o que é importante você entender. Então, o inventariante ele vai realizar todos esses atos que eu disse para você. Se for intimado, se tiver uma demanda ativa e passivamente, ele responde, né, pelo espólio. Agora, se nós tivermos aí um herdeiro, quais são os atos que um herdeiro comum no processo de inventário, comum assim, que não tem essas incumbências do inventariante, vai realizar? Impugnações, as primeiras e as últimas declarações, petições durante o processo de inventário e impugnação às últimas declarações, impugnação à avaliação judicial
e impugnação, por exemplo, ao esboço ao plano de partilha. São esses 5 atos que, se tiverem tudo correto, ele só apenas pode concordar, vai ter a sua anuência tácita no processo de inventário. Porque o processo de inventário ele segue um rito disciplinado pela lei e, caso não haja acordo de vontades, ele vai seguir na partilha da forma como que determina a lei. Agora, se tiver acordo de vontades, aí pode ser feito de uma forma diferenciada. Agora, se o herdeiro não está de acordo com a forma diferenciada e o inventariante, por exemplo, propôs um esboço de partilha diferente, o juiz não vai homologar porque não tem a anuência dos demais herdeiros. Agora, cuidado com a anuência tácita, mas fora isso, os herdeiros têm que concordar caso haja, por exemplo, uma partilha desigual da herança deixada pelo falecido. Então, basicamente, o herdeiro ele impugna as declarações, impugna qualquer situação dentro do inventário. Se tiver tudo correto, ele vai receber o seu quinhão ao final. E o advogado vai representá-lo apenas para acompanhar o processo, verificar todas as informações e, ao final, garantir que o quinhão do seu cliente esteja acobertado, esteja de acordo com o que disciplina a legislação. Então, isso é importante a gente entender nesse primeiro momento para avaliar se nós vamos advogar para o inventariante e se nós vamos advogar para o herdeiro. Esse ponto é crucial na advocacia com inventários. E quando a gente advoga para o inventariante, o que você vai ter que ter em mente, o que você vai ter que ter de informação para você conseguir, inclusive, precificar os seus honorários. Verificar, por exemplo, a quantidade de bens deixados pelo autor da herança. Por exemplo, quais os documentos que o inventariante possui naquele momento, isso também é importantíssimo a gente verificar. Por quê? Porque pode ser que você tenha que ficar emendando o seu processo com várias petições, isso aí vai atrasar o seu trabalho, você vai ter que desprender mais trabalho para fazer a juntada de documentos no decorrer do processo. Nós sabemos que muitos dos inventariantes não têm todos os documentos no início do processo de inventário e para fazer a juntada com as primeiras declarações, ou até mesmo na abertura de inventário. Então, se ele for te entregando aos poucos esses documentos, você vai ter que fazer várias juntadas, e isso é importante você mensurar para a precificação dos seus honorários. A quantidade de herdeiros também é importante para você precificar. Se ele tem contato com os demais herdeiros, se há acordo de vontades aqui, esse também é um ponto principal. Porque se não houver acordo, dependendo do litígio que houver, você pode ficar muitos anos com esse inventário aí no seu escritório. Então, essa questão é muito importante. Você conhecer o inventariante e você conhecer o herdeiro. Logicamente que, como eu disse para vocês, é muito mais cômodo você representar um herdeiro. Mas representar o inventariante também pode ser mais lucrativo do ponto de vista de mais honorários na sua advocacia. E é isso que faz você faturar mais de 100 mil reais por ano atuando com inventários. Você conhecendo as técnicas e prática da advocacia para você conseguir aplicar no seu processo, aplicar no seu atendimento e conseguir garantir os melhores honorários para você faturar. Inclusive, a área de inventários é uma das que mais crescem no Brasil nos últimos anos, e já vinha crescendo. Então, inventário, todo ano você vai conseguir realizar o processo de inventário. É uma ação recorrente que todo ano tem milhares de aberturas de sucessão e vai necessitar do seu trabalho para abrir o inventário. Porque, como você sabe, para fazer o inventário necessita do advogado, tanto na via judicial, tanto na via extrajudicial. Então, tem mercado para todo mundo. E há a possibilidade de você realizar o processo de inventário de duas formas. No cartório de notas, por exemplo, ou no cartório ou no inventário judicial, perante o juízo. A forma de você agilizar também o processo de inventário. Mas aqui nós vamos tratar apenas sobre a inventariante e herdeiro, quais são suas funções e por que você tem que entender o que um faz, o que o outro faz, para você conseguir faturar mais na sua advocacia. Então, como eu vinha dizendo para vocês, advogar para inventariante pode se tornar aí mais penoso do ponto de vista de juntada de documentos e de representação do espólio. Então é importante que você também acrescente no seu contrato de honorários quais são os atos que você vai realizar para o inventariante. Serão todos esses que estão descritos aqui, ou você vai determinar os honorários de acordo com, por exemplo, atos esparsos, né? Atos individuais, ou você vai fazer uma coletânea
de todos os atos que aqui estão. Então, conheça o artigo 618 do Código de Processo Civil. E nós também temos aqui, nesse artigo 618, alguns documentos que são simples, como, por exemplo, a certidão de testamento, existência ou inexistência de testamento que a gente coleta aí perante o Colégio Notarial do Brasil. Esse documento você consegue, inclusive, pela internet. Então, é fácil de você conseguir essa documentação aí. Então, é um trabalho a menos que você vai ter, porque você consegue coletar pela internet. E olha só que interessante, você também tem que analisar essa questão do testamento, porque se houver testamento, você tem que fazer o registro perante o juízo. Ação de abertura, cumprimento, registro e cumprimento de testamento. Abertura, registro e cumprimento de testamento perante o juízo, o judicial, né? Então você vai ter que ir para a via judicial fazer o registro, o cumprimento desse testamento. E aí você pode cobrar honorários, pode não, você deve cobrar honorários também para fazer isso com relação ao testamento, porque o juízo vai lhe cobrar essa certidão, e se houver testamento, ele tem que ser aberto e registrado perante o juiz para verificar a legalidade, se todos os atos ali foram realizados de acordo com o que determina a lei. Então é mais uma oportunidade para você precificar na sua advocacia, mais uma oportunidade para você faturar mais de 100 mil reais por ano atuando com o inventário. E esse procedimento é um procedimento análogo, ele é um procedimento aí junto ao processo de inventário, porque pode ser que em alguns casos você tenha sim um testamento, ainda mais casos de inventários com alto poder aquisitivo de bens, e aí em alguns casos tem sim a existência de testamento. Então ele tem que ser aberto, e aí para isso você vai cobrar honorários para fazer a abertura também desse procedimento. Então, essas são as principais considerações sobre advogar para inventariante e advogar para herdeiro. É isso que vocês têm que conhecer, o artigo 618 na ponta da língua, para você não cobrar honorários e depois ter que executar mais trabalhos do que os outros advogados que estão, por exemplo, representando apenas um herdeiro. Está apenas impugnando ou apenas acompanhando o seu trabalho, porque essa é a função do advogado que advoga para um herdeiro, que não o inventariante. Verificar se o trabalho que está sendo executado pelo inventariante, pelo seu advogado, está de acordo com o que determina a lei. E se o inventariante está agindo também com as atribuições previstas no artigo 618 do Código de Processo Civil. Então você não vai ter apenas o juízo prestando atenção no seu trabalho. Você também tem vários advogados e os demais herdeiros também prestando atenção em tudo aquilo que você está fazendo dentro do processo de inventário. Cuidado com alguns atos que não podem ser discutidos dentro do processo de inventário. Isso daí nós sabemos que tem aquilo que não é provado por meio de documentos. Você não pode, for questão de autoindagação, como dizia o Código Civil, o Código de Processo Civil de 73, questões de autoindagação você vai ter que ir para a via ordinária para poder discutir isso daí, porque não é competência do juízo de inventário. O juiz de inventário conhece e julga apenas aquilo que é provado por meio de documentos. Isso é lógico, até mesmo no processo de inventário é assim. Por que solicita-se para ingressar com o inventário a certidão de óbito? Porque é um documento. Por que solicita aí a certidão de casamento dos herdeiros, por exemplo? Porque é documento. Então, aquilo que tudo é provado por documento vai ser analisado pelo juiz de inventário. Por exemplo, uma escritura pública de um bem, de um determinado bem, o registro desse bem, um documento, um certificado de registro de um veículo perante o Detran, também é um documento e vai ser analisado pelo juízo do inventário. Quitação do imposto também com a guia, comprovante, a impugnação por parte da Fazenda, manifestação da Fazenda Pública Estadual, também provado por meio de documento, né? Por meio da avaliação dos bens ali, valor venal desses bens, né? Tabela FIP, isso aí também é tudo provado por meio de documento. Então, e aí o que pode acontecer também? Então você viu que advogar para inventariante é uma forma, advogar para os demais herdeiros ou para um herdeiro que não inventariante é outra forma. E aí quando você vai advogar para inventariante e herdeiro, como é que fica essa situação do ponto de vista de cobrança de honorários? Você viu
Porque você, advogando para o inventariante, você tem mais funções do que a dos demais herdeiros. Mas você advogando para todos eles, você pode ter que tenha menos trabalho. Por quê? Você pode ter um acordo de vontade, você vai ter, logicamente, acordo de vontade, porque se tiver conflito, a sua atuação vai ficar dificultosa. Mas se não tiver conflito, acordo de vontades, você representar todos os herdeiros, isso aí vai ser muito importante para você conseguir concluir o processo de inventário e receber os seus honorários. Então pense nisso na avaliação quando você representa todos os herdeiros. Isso é muito importante porque você vai levar a partilha para o juiz, como eu já disse várias vezes, apenas e tão somente para ele homologar. Essa é a importância de representar todos os herdeiros. Quem não quer coletar um inventário para realização com a anuência de todos os herdeiros, a concordância, uma procuração apenas e tão somente para um único advogado, né? Um único advogado executando todos os atos, levando a partilha para o juízo para homologar, ou quando é no cartório extrajudicial, aí no cartório de notas, realizando o inventário extrajudicial, um inventário que pode ser concluído aí, por exemplo, em uma semana, né? É um único ato, se você não tiver escritura anterior de nomeação de inventariante, que é realizado o inventário. Então, olhem, um único ato, todos os herdeiros presentes. Agora nós temos a questão do certificado digital, também que contribui com a advocacia. Isso aí torna possível você advogar em inventários em qualquer lugar do Brasil e, quiçá, do mundo, porque você tem a possibilidade de fazer a assinatura eletrônica nos cartórios de notas e nos cartórios de registro civil. Então isso também é mais uma possibilidade para você faturar mais de 100 mil reais atuando com inventários. Então, advogar para inventários te dá a possibilidade de advogar em qualquer lugar do mundo. E aí, então, falei para vocês sobre advogar para inventariante e para os herdeiros, que pode trazer aí, quando você cumula esses dois polos aí, inventariante e herdeiros, você pode ter a conclusão, inclusive, do seu processo mais rápido. Porque, logicamente, vai ter acordo entre eles e você leva a partilha para o juiz homologar. Alguém tem alguma pergunta sobre o tema inventariante, sobre o tema herdeiros, sobre qual a diferença entre um e outro, igual eu expliquei para vocês? Se você tem alguma dúvida no seu atendimento, como que você precifica, né? Como eu disse para vocês, esclareci. Se você tem ainda alguma dúvida sobre como precificar seus honorários, se você está com alguma dificuldade na consulta, não consegue falar dos seus honorários, ou apareceu inventariante, mas ele foi embora porque você não conseguiu cobrar. A cobrança de honorários também, nós vamos ter um tópico específico para isso, justamente para ajudar você a cobrar honorários. Talvez você ainda não cobre honorários por consulta, então assiste aí a aula de ontem que eu falei sobre consulta, a cobrança de honorários em consulta, que é um instrumento importante para alavancar a sua advocacia e te trazer também autoridade em inventários. Porque quando você cobra, você valoriza o seu conhecimento, você é valorizado pelo seu cliente. Eu separei mais alguns tópicos aqui. E olha só, não é apenas a atitude de representar o inventariante que você vai cobrar honorários diferenciados. É você verificar, por exemplo, entender que a depender da quantidade de bens, a depender da quantidade de herdeiros, a depender do nível de conflito entre eles, né? A depender aí, por exemplo, de herdeiros que você conhece, que o inventariante conhece o endereço ou não conhece, pode ter a citação por edital, né? Pode ter a nomeação de curador especial. Então, tudo isso é o que você vai levar em consideração para a precificação dos seus honorários. Não é apenas o ato do inventariante, mas em si ele já enseja mais obrigações do que a dos demais. E quando você tem essa complexidade de informações, de bens, de documentos para juntar, quantidade de herdeiros, herdeiros localizados em locais incertos e não sabidos, também pode prejudicar o andamento do seu inventário. E também, outro ponto importantíssimo aqui, que é cuidado com o inventário cumulativo. Pode ser que dentro do seu inventário você tenha várias aberturas de sucessão e são vários inventários que têm que ser abertos.
Mas o Código de Processo Civil dá a oportunidade de você fazer o inventário cumulativo. Que é isso? Você juntar vários inventários dentro de apenas um único procedimento. Então você agiliza muito, você não precisa fazer vários inventários, várias petições de abertura de inventário, várias juntadas de documentos em processos diversos, custas em vários processos. Então você acumula em um único procedimento. Então, você fazer um inventário é uma coisa, você fazer 50 inventários é outra coisa. Teve abertura de sucessão, tem que se fazer inventário. A não ser o inventário negativo, que aí depende, é uma faculdade que a doutrina dá para o inventariante, para o herdeiro. Uma faculdade dele abrir ou não, a depender da situação, do que ele precisa realizar. Se tiver cobrança de credores, por exemplo, para declarar a insolvência do espólio, inventário negativo. Para que o cônjuge ou a cônjuge realize casamento pelo regime diverso do da separação obrigatória de bens, é também necessário realizar o inventário negativo para você provar que não há bens, porque você tem que comprovar para fazer o casamento em regime diverso da separação obrigatória que você partilhou os bens. E como que você comprova se não tem bens? Você tem que ter uma ação declaratória do juiz declarando o de cujus não deixou o bem. E aí, por isso, pode-se realizar o casamento do cônjuge ou da cônjuge sobrevivente em regime diverso da separação obrigatória. Então, fazer o inventário é uma coisa, fazer 50 inventários é outra coisa. Teve abertura de sucessão, você vai realizar vários inventários. E aí, te dá a possibilidade, né, o Código de Processo Civil, de acumular ou não o processo de inventário. Cuidado aqui para você também entender isso antes de fazer a consulta com o seu cliente. Por quê? Porque você vai ter que dizer para ele todas essas informações. Você vai ter que analisar quantas aberturas de sucessão são para você também precificar os seus honorários. Imagina que você cobrou para fazer um inventário, chega depois você verifica que são 3, 4 inventários que você vai ter que realizar, né? Abriu a sucessão, é o inventário. Doutor, mas você vai fazer no mesmo procedimento, independente, são vários inventários. Abriu a sucessão, deixou bem, tem que ser feito o inventário. E aí, o Código de Processo Civil dá essa faculdade de a gente realizar no mesmo procedimento. Você também não é obrigado a realizar o processo de inventário de vários inventários dentro desse procedimento. É uma faculdade que a lei te dá. E se o juiz te obrigar, você pode recorrer, que nós temos jurisprudência, inclusive, a favor, que é faculdade dos herdeiros aceitarem ou não, requererem ou não a acumulação de inventários, e não imposição do juízo. E também você, advogado, se atente à cobrança de honorários com relação a inventários cumulativos. Analise os documentos para ver se não há mais aberturas de sucessão e que você tenha que realizar várias aberturas de inventário. E aí você pode ver também a questão dos herdeiros pré-mortos, né? Herdeiros que já eram mortos, aí vai ter a sucessão por direito próprio para os herdeiros, né, a depender, ou por direito de representação. Então analise muito bem essa questão do inventariante. Outro ponto aqui. Na cobrança de honorários, aqui também é importante eu falar, porque a gente está falando de inventariante e de herdeiro. Você vai cobrar os honorários de acordo, por exemplo, por isso que você tem que analisar tudo isso, de acordo com a proporção do quinhão dos seus herdeiros. Do quinhão, quer dizer, dos seus herdeiros não, do quinhão dos herdeiros que você, advogado, e você, advogada, vai representar. Você tem que analisar isso. Qual o quinhão aproximado que o seu cliente vai receber para você poder precificar os seus honorários. Porque se você representar um único herdeiro que vai ter uma cota, por exemplo, de R$1 milhão, você vai cobrar de acordo com o que você já está acostumado aí na sua advocacia. Agora, se você representar um herdeiro, por exemplo, que vai receber um quinhão de R$1.000, aí você vai analisar se isso é viável para você na sua advocacia advogar para o herdeiro. Você não é obrigado a pegar todos os processos que você não vai ter o retorno financeiro que você espera. Aí você pode encaminhar, logicamente, esse herdeiro, dependendo da condição,
para a Defensoria Pública, e a depender da condição, se ele quiser pagar o seu preço, você está à disposição para ajudá-lo com a conclusão do processo de inventário. Então analise quantos herdeiros você vai representar, qual o valor da cota aproximada de cada herdeiro, para você mensurar os seus honorários. Cuidado com cobrança de honorários vinculada à efetivação da partilha, do quinhão que vai ser recebido na partilha, porque no decorrer do processo você pode ter habilitação de outros herdeiros, você pode ter habilitação de credores, e isso pode prejudicar os seus honorários no final, se você vinculou os seus honorários com relação à divisão, à partilha do quinhão ao final do processo. Cuidado com isso daí. E olha só, qual a importância de você conhecer a figura do inventariante, a figura do herdeiro? Isso que eu falei para vocês aqui, você pode transmitir para o seu cliente também. Ele vai ver que você entende do assunto e você é especialista. Quando você menciona para ele o artigo 618 do Código de Processo Civil, ele vai ver que você é um advogado especialista, que você conhece a legislação, você conhece o que você está fazendo. E isso é importante, porque você leva confiança para o seu cliente e você faz com que ele se sinta confortável com as informações que ele recebeu. Porque se ele pesquisar, ele vai ver que está embasado na lei, e são poucos os advogados que não são especialistas que informam isso para o seu cliente. Ele assina a procuração e não sabe nem mesmo o que ele está fazendo. Ele não sabe que ele vai ter que comparecer ao cartório para assinar a sua nomeação de inventariante. Ele não sabe o que são as primeiras declarações, o que são as últimas declarações, que ele tem que administrar os bens, que qualquer ato que ele for realizar e necessitar de autorização judicial, ele tem que comunicar a você, para você comunicar o juízo, você pedir autorização para reformar um bem, para aquisições de um determinado bem, para venda de um determinado bem. Então, tudo isso depende do seu esclarecimento na consulta. Você descrevendo para ele o que é um herdeiro, o que é um inventariante, o que faz o inventariante, o que ele vai ser intimado a fazer durante o processo de inventário, o que ele pode fazer durante o processo de inventário. Todas essas informações são importantes e ajudam você a transmitir não só autoridade para o seu cliente, como também confiança pelo seu trabalho. E para ficar para vocês também uma lição é que, se você não analisar esses fatores que eu disse para você aqui, você corre o risco de trabalhar mais e ganhar o mesmo que seu colega, que apenas impugnou ou não a partilha e só aguardou o cliente dele receber o quinhão. Então cuidado aqui para você não trabalhar mais e ganhar menos. É por isso que nós trazemos hoje esse tema importantíssimo: conhecer a figura do inventariante e do herdeiro. E pessoal, é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Se tem, eu vou esperar vocês para a gente discutir justamente isso, para que a gente possa aí ajudar vocês. E nós vamos continuar aqui com a Masterclass do Inventário, trazendo mais temas para a advocacia de inventários. Para você advogado que já atua com inventários, essas lives também é para você, que é para alavancar a sua advocacia, para que você consiga faturar mais de 100 mil reais por ano atuando com inventários. E para você que não atua com inventários, essa é a oportunidade de você conhecer sobre o assunto e para você começar a atuar e poder faturar também mais de 100 mil reais por ano atuando com inventários. Como eu disse na live de ontem para vocês, com apenas um artigo, um inciso, você já consegue fazer o seu processo de inventário, você já consegue conhecer sobre o direito das sucessões e realizar o seu primeiro processo de inventário. Então assiste lá ontem que você vai ver a aplicação disso na prática. Tá certo, pessoal. Então, vamos encerrar aqui a live de hoje. Nós nos vemos aí na próxima live, que a gente vai tratar sobre mais temas da Masterclass do Inventário. Se você ainda tiver sugestões de temas para a gente trabalhar aqui, vocês podem comentar nos stories, podem comentar nesse vídeo. É importante que vocês compartilhem também
esse vídeo. E para você que está me vendo aqui e ainda não me segue e assistiu esse vídeo, eu te convido a me seguir, convido você a compartilhar esse conteúdo aí com o colega advogado para que a gente possa fortalecer a advocacia e te ajudar a faturar mais de 100 mil reais por ano atuando com inventários. Então, uma boa noite a todos vocês, um ótimo final de semana e nos vemos na próxima live. Um abraço.